Malaquias capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. E eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Malaquias 2, do versículo 1 ao versículo 9. Alguém poderia estar dizendo assim: mas pastor, que palavra, que texto. Irmãos, esse texto, ele está nos chamando a atenção sobre a nossa responsabilidade diante de Deus, sobre a nossa responsabilidade diante da sociedade e diante da igreja. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala da nossa responsabilidade diante do Senhor, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Irmãos amados, o amor de Deus por Israel, ele chegou a um ponto tão grande, que Deus, ele deu muitas promessas para Israel. Deus prometeu muita coisa para o povo de Israel. Deus prometeu que seria com o povo de Israel. Deus prometeu que abençoaria o povo de Israel. Deus prometeu que não faltaria nada a Israel. Deus prometeu que não faltaria o pão, não faltaria a água. Deus prometeu que não faltaria o alimento para o povo de Israel. Irmãos, aliás, Israel foi escolhida para ser a nação que representasse Deus aqui na terra. Desde o Antigo Testamento foi assim. Israel foi escolhido para representar a Deus aqui na face da terra. Irmãos, Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus. Mas, irmãos queridos, chegou uma época que Israel desobedeceu a Deus. Israel começou a fazer aquilo que não era agradável a Deus. Israel começou a fazer aquilo que não era da vontade de Deus. E o povo de Israel começou a passar por um período muito difícil. Irmãos, começou a faltar tudo. A lavoura não produzia mais, o gado não produzia mais. Começou a faltar alimento. Irmãos, era pai contra filho, era filho contra pai, era patrão contra empregado, empregado contra patrão. Irmãos, uma situação muito delicada sobreveio sobre o povo de Israel. Por quê?
Por causa da desobediência. O povo que representaria Deus aqui na terra desobedeceu. O povo que deveria ser a menina dos olhos de Deus, e ainda é, mas deveria ser muito mais ainda naquela época, desobedeceu. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz aqui que os próprios sacerdotes se corromperam. Ou seja, aqueles homens que representavam Deus no meio do povo de Israel, os próprios sacerdotes, os próprios levitas, eles haviam se corrompido diante de Deus. Foi nessa situação que Deus levantou o profeta Malaquias. Foi nesta situação que Deus levantou o profeta Malaquias. Não foi um momento muito bom. Não era um momento favorável, um momento que o profeta seria aplaudido. Não foi um momento que o profeta passaria por ramos no meio da rua, reconhecido pelo seu trabalho. Não foi assim não. Malaquias, irmãos, ele foi usado por Deus numa hora dura, numa hora difícil, numa hora em que ele precisou falar a verdade para o povo. Ele precisou chamar a atenção até dos próprios sacerdotes que ofereciam sacrifício a Deus pelo povo. Irmãos, difícil, coisa terrível. Mas a Bíblia diz que Malaquias, ele se encorajou. Malaquias era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Malaquias era um verdadeiro profeta do Senhor. Irmãos, e ele se levantou naquela época, e ele entregou a palavra de Deus, inclusive para os sacerdotes, dizendo: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao nome do Senhor, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no vosso coração. Irmão, já pensou chegar no profeta e entregar uma palavra dessa para o profeta, pastor Zé Roberto? Os profetas que estavam ali representando Deus, os profetas que estavam ali oferecendo sacrifícios para Deus, em favor do povo, e de repente o profeta chega e entrega uma palavra dessa. De repente o profeta chega e fala para o profeta, para o sacerdote, que o sacerdote se esqueceu de Deus, que o sacerdote não está dando honras a Deus. Se o sacerdote não estava dando honras a Deus, e o povo então? E o povo então? O povo estava numa situação pior, estava numa situação terrível, irmãos. E Deus começou a denunciar o pecado do povo. Deus começou a denunciar, através do profeta Malaquias, o pecado do povo. Através do profeta Malaquias, Deus começou a mostrar para o povo no que o povo estava errando, e no que os profetas também estavam errando. O que eles estavam fazendo que era desagradável aos olhos de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, prometo que vou ser breve. Em primeiro lugar, negligência quanto à vida espiritual. Negligência quanto à vida espiritual. Você pode ler aí no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14, nós vemos aí, irmãos: e os vossos olhos o verão e direis, capítulo 1, versículo 6, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor e o seu pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor?
Irmãos, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Ó sacerdotes, desprezais o meu nome e dizeis: em que te desprezamos o teu nome? Desprezais o meu nome, vocês não estão temendo o meu nome, e ainda perguntam: aonde, Senhor, nós não estamos temendo o teu nome? Irmãos, o povo de Israel havia chegado a uma situação tão difícil, a uma situação tão terrível, irmãos, que eles estavam oferecendo. Se você ler aí até no versículo 14, você vai ver o versículo que diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Quer dizer, vocês não estão temendo ao meu nome, vocês não estão honrando o meu nome, vocês não estão dando a honra que o meu nome precisa, vocês não estão preparados para serem sacerdotes, vocês não estão sendo preparados para serem levitas, vocês não estão sendo preparados, vocês não estão preparados para representar a mim perante o povo de Israel. Irmãos, quantas vezes nós incorremos nesse erro também? Nós esquecemos, irmãos, da nossa vida espiritual, nós esquecemos da nossa vida devocional na presença do Senhor, nós nos esquecemos de ler a Bíblia, Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, o pastor Nelson dando a aula aqui, ele falou que tem pessoas que só abrem a Bíblia no culto de domingo à noite, quando o pastor diz assim: vamos abrir em Malaquias capítulo 2, aí a pessoa abre a Bíblia e lê, aí depois fecha, chega em casa, joga a Bíblia do lado, e só no outro domingo, na hora do culto, que abre a Bíblia de novo. Nós estamos esquecendo, irmãos, de ler a Bíblia, nós estamos esquecendo de orar. Nós temos aqui na igreja várias opções de oração, antes do culto, às 5:30, nós estamos aqui, ali no salão anexo em oração, e nós temos ali sempre um grupinho fiel, ajoelhado com a gente ali na presença de Deus. Nós temos as nossas vigílias, aonde nós buscamos a face do Senhor. Nós temos, irmãos, aquela oração das 11 à meia-noite, que eu pedi para os irmãos nos ajudarem. Eu estou firme no propósito, agora você, eu não sei se está, mas todo dia eu estou lá em oração, das 11 à meia-noite. Se não dá das 11 à meia-noite, é da meia-noite à 1, mas estou lá em oração, e eu sei que alguns irmãos aí estão junto comigo, para a glória do Senhor Jesus. Nós temos, irmãos amados, a quarta-feira de oração. Nós temos o grupo Rompendo em Fé, toda semana antes da ceia. Irmãos, oração. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos vir à igreja, nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos manter a nossa vida de relação com Deus, nós precisamos manter a nossa vida espiritual. Ou será que nós estamos oferecendo a Deus também, irmãos, pão imundo, de qualquer jeito, aquilo que não presta, aquilo que é mal cheiroso diante das narinas de Deus? Então Deus está falando conosco hoje. Quem crê que Deus está falando? Levanta a mão. Deus está falando conosco hoje, que nós precisamos oferecer a Deus, irmãos, o melhor. Ele merece o melhor. Nós precisamos oferecer a Deus o melhor, e não como aqueles homens, aqueles sacerdotes que haviam desprezado o nome de Deus. Irmãos amados, eles haviam desprezado honrar a Deus e obedecer a Deus e andar na presença de Deus. Por isso Deus retirou a bênção, por isso a terra estava naquela situação que estava. Irmãos, o Deus que precisava ser honrado não estava sendo honrado. O Deus que precisava ser glorificado não estava sendo glorificado. O Deus que precisava aceitar ou receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não estava recebendo, porque o povo preferiu fechar a sua boca
e trilhar pelo caminho da desobediência. Então, irmãos queridos, negligência à vida espiritual. Outro pecado que o povo estava praticando, os profetas, os sacerdotes, aliás, irmãos, ensino corrupto ao povo. O verdadeiro dever dos sacerdotes era ensinar a lei de Deus ao povo. Nós lemos agora há pouco aqui no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Olha aqui o que diz o texto: meu concerto com ele foi de vida e de paz, com Levi. Meu concerto com Levi, com ele, foi de vida e paz. E eu lhes dei para que me temesse, e me temeu. Ou seja, Levi me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca. Na boca de quem? Na boca de Levi. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Quer dizer, ensinou ao povo a se apartar da iniquidade. Agora o versículo 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Versículo 8, mas vós vos desviastes do caminho. Então Deus estava dizendo assim: Levi andou na minha presença, Levi ensinou o povo a afastar-se do caminho mau, Levi ensinou o povo a minha lei, ensinou o povo a glorificar o meu nome. Mas vocês, sacerdotes atuais, vocês fizeram o meu povo tropeçar. Olha aí no versículo 8 e 9 que você vai ver o que eu estou dizendo. Vocês ensinaram o meu povo a tropeçar. Vós vos desviastes do meu caminho, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos amados, será que nós estamos ensinando a palavra de Deus para o povo? Ou será que nós estamos dizendo ao povo: não, Deus não se importa com isso não. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, meu querido, continua assim, não tem problema. Essas coisas pequenininhas assim, Deus nem faz conta. Deus faz conta de outras coisas maiores que as pessoas cometem. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela está deixando de ser pregada. A palavra de Deus, ela está deixando de ser ensinada. Esses dias atrás eu dei a aula de batismo, e nós falamos sobre o evangelho barato. Nós estamos vivendo hoje numa época do evangelho barato. Venha como está e fica como está. Não é assim o evangelho que nós estamos ouvindo hoje? Venha do jeito que está e fica como está. Olha, vem aqui para a igreja, para a minha igreja. Você não precisa largar de fumar, não precisa largar de beber, não precisa largar de adulterar, você não precisa largar de falar mal da vida dos outros. Olha, venha para a minha igreja, porque aqui você pode continuar sendo corrupto, você pode continuar sendo maldoso, você pode continuar xingando palavrão, não tem problema nenhum. Deus não está preocupado com isso. Irmãos, é o evangelho barato. Nós estamos vivendo nessa época. Os sacerdotes estão deixando de pregar a palavra de Deus. Os sacerdotes estão deixando de anunciar a palavra de Deus para o povo, a verdade para o povo. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do pecado, do mal, daquilo que faz. A Bíblia Sagrada diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é assim que a palavra de Deus diz.
Mas muitos já não pregam essa palavra mais. Muitos já não pregam essa palavra mais. Estão fazendo como os sacerdotes naquela época. Vocês estão ensinando o meu povo a desobedecer. Vocês estão ensinando o meu povo a tropeçar na lei. Mas irmãos, o povo já estava pagando o preço. E era um preço muito caro. Foi por isso que Deus levantou Malaquias para trazer uma palavra para o povo. Irmãos, uma outra coisa, um outro pecado que o povo estava praticando, 2 do 10 ao 12, capítulo 2 do 10 ao 12, olha o que diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Irmãos, aqui o profeta Malaquias está falando sobre o casamento com mulheres estranhas. Deus havia dito que era para o povo de Israel não se corromper nesse sentido, casando com mulheres estranhas. E o povo desobedeceu. Deus havia dito que era para o moço, o homem, quando fosse se casar, ele procurar uma mulher do arraial de Israel. Do arraial de Israel. E o que o povo estava fazendo? Estava se casando com mulheres que serviam a deuses pagãos. O povo de Israel estava se casando com mulheres que serviam a deuses estranhos. E isso estava sendo desagradável aos olhos de Deus. Isso estava sendo desagradável aos olhos do Senhor. Deus não estava aceitando essa situação. Irmãos queridos, agora nós poderíamos dizer aqui o mesmo, trazendo para a nossa realidade espiritual hoje. Não há comunhão com a luz e as trevas. Existe alguma comunhão entre a luz e as trevas? Sim ou não? Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Irmãos queridos, não existe comunhão entre aquele que serve a Deus e não serve a Deus. Irmãos, não existe comunhão. E hoje, infelizmente, irmãos, o mundo tem entrado na igreja. O mundo está entrando na igreja. Coisas estranhas, coisas terríveis, coisas pecaminosas estão entrando na igreja. E Deus, irmãos, não está se agradando disso. Está havendo aí casamento desleal. Irmãos, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, a igreja de Deus, que deveria ser uma igreja santa, abençoada, imaculada, esperando a volta de Jesus. A igreja, irmãos, ela está se corrompendo com o mundo. O mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. O palavrão, a maldade, o pecado e outras coisas. Irmãos, é isso que nós aprendemos aqui. Irmãos, o jugo desigual entre o que serve a Deus e o que não serve, entre a igreja e o mundo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, que não se pode fazer acordo com o mundo. Não existe acordo entre Deus e o diabo. Não existe acordo entre a luz e as trevas. Não existe acordo entre a igreja e o mundo. Irmãos, a igreja é do Senhor Jesus.
e ela precisa andar na presença de Deus. Ela precisa andar na presença de Deus. Então, irmãos queridos, vamos guardar isso. É outra coisa que o povo de Israel estava fazendo. Irmãos, estava havendo também infidelidade. Estava havendo capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Irmãos, estava havendo infidelidade. Vamos aqui para o capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Quem achou diz amém. Quem achou diz eu achei. Amém. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e me dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, aqui Deus agora fala sobre a infidelidade. Irmãos, a situação era tão ruim que eles tentavam enganar a Deus até nos dízimos. Deus havia mandado que o seu povo fosse dizimista. A ordem de Deus era esta, para que eles levassem os dízimos à casa do tesouro. Era a ordem de Deus. Mas eles estavam retendo aquela parte que era de Deus. Eles estavam ficando com eles aquela parte que pertencia a Deus. E então Deus agora chama a atenção do povo. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que, Senhor, havemos de tornar? Irmãos, o povo estava com o coração tão endurecido, que Deus estava chamando a atenção deles, e eles dizendo, Senhor, em que nós devemos tornar? Senhor, em que nós estamos errando? Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? É a mesma coisa, irmãos, de nós hoje dobrarmos os nossos joelhos, né? Sabendo que estamos em pecado, e Deus falar conosco através da palavra que nós estamos em pecado, e a gente dizer para Deus, Senhor, aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou deixando de fazer a tua vontade? Aonde que eu estou pecando, Senhor? Aonde? Irmãos, o povo estava tão sem Deus, o povo estava tão sem compromisso com Deus, que Deus chamando a atenção, e o povo dizendo, em que nós haveremos de tornar, Senhor? Aonde nós estamos errando? Vocês acham que eles não sabiam aonde eles estavam errando? Lógico que sabia. Mas, irmãos, a frieza espiritual, o descompromisso com Deus era tão grande, que eles chegavam a questionar Deus. Eles chegavam a questionar Deus, em que nós haveremos de tornar, Senhor? Aonde nós erramos, Senhor? O que nós fizemos, Senhor? Irmãos, aí Deus teve que falar mais sério com eles. Vocês precisam se arrepender, e vocês precisam voltar
a trazer os dízimos para a casa do tesouro. Capítulo 3, do versículo 13 ao 15, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode ler aí na sua Bíblia, no capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Irmãos, olha que coisa interessante. É inútil servir a Deus sem fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele exista, e é galardoador daqueles que o buscam. Então aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, como que nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus? Como que nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, se nós não temos fé? Se nós estamos trilhando pelo caminho da incredulidade? Olha, irmãos, a situação do povo se tornou insuportável diante de Deus, a ponto dos próprios sacerdotes dizerem, capítulo 3, versículo 14, esse eu quero ler, que era inútil, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Irmãos, olha a situação que o povo de Israel havia chegado. Olha que situação que o povo de Israel havia chegado. Olha a situação que os próprios sacerdotes haviam chegado, dizendo que era inútil servir a Deus. Quando a pessoa chega nesse ponto, a coisa está feia mesmo, né, Jonas? Não está feia a coisa quando chega a esse ponto? Quando a pessoa chega ao ponto de dizer que é inútil servir a Deus, né, irmão Albertino? Os anos que eu servi a Deus não valeu de nada. Os anos que eu vim na igreja não valeu de nada. Esse tempo todo que eu fui membro da igreja não valeu nada. O tempo que eu leio a Bíblia, o tempo que eu orei, não valeu de nada. Olha, irmãos, que expressão terrível. Os próprios sacerdotes estavam falando isso. O tempo que nós servimos, o tempo que nós pregamos, o tempo que nós ensinamos a lei para o povo de Israel, não serviu de nada. E ainda perguntavam: em que nós erramos? Em que nós te enfadamos? O que nós fizemos de errado, Senhor? Parecendo que Deus era um Deus surdo, um Deus cego, que não enxerga as coisas. Mas Deus estava de olho, Deus estava enxergando, Deus estava vendo tudo. E é por isso que eles estavam passando por aquela situação.